Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Agora que nós criamos o relacionamento entre o usuário e papel, nós temos que fazer algumas modificações na nossa aplicação. A primeira modificação consiste em não permitir que dois usuários se cadastrem com o mesmo login. Então, para nós fazermos essa modificação, vamos lá para a nossa classe controladora e nós vamos trabalhar nesta modificação aqui, ó, neste ponto, neste método salvar. Vamos rodar a aplicação para a gente entender melhor o que a gente vai fazer. Vou selecionar a classe principal e vamos rodar nossa aplicação. Então, a nossa aplicação já está no ar. Vamos acessá-la. Então, quando o usuário ele tenta se cadastrar na nossa aplicação, ele vai informar os dados dele aqui e também vai informar o login. Só que pode acontecer de um usuário se cadastrar com determinado login e um segundo usuário tentar se cadastrar com o mesmo login. E isso vai causar um problema na nossa aplicação futuramente, porque quando a gente adicionar a autenticação pelo Spring Security, ele vai disparar um erro dizendo que existem dois usuários com o mesmo login na aplicação. Então a gente tem que fazer uma modificação neste formulário aqui e no nosso controlador para que dois usuários não consigam cadastrar no nosso sistema utilizando o mesmo login. Então aqui na nossa aplicação, a gente vai lá na nossa página pública criar usuário. Então quando nós clicamos naquele botão gravar, a requisição do nosso formulário ela é enviada para essa ação aqui, ó, para esse action, que é usuário salvar e o método post. Então, vamos ver esse mapeamento aqui no nosso controlador. Então, aqui no nosso controlador, quando clicar naquele botão, ele vai entrar em usuário, salvar e vai ser encaminhado para esse método aqui, porque a requisição está vindo via post também. Da forma como foi implementado esse método, nós não estamos verificando se já existe o login que está sendo passado por esse objeto usuário aqui, já gravado no banco de dados, ou seja, se já anteriormente um usuário se cadastrou com o login que está sendo passado por esse que está realizando, né, cadastro neste momento. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que vir nesse ponto aqui da aplicação, desse método, e fazer essa conferência. Para isso, nós temos que implementar lá na nossa classe de repositório usuário um método que vai fazer a busca no banco de dados por um determinado login, para verificar se existe esse login no banco de dados. Eu já digitei esse método, então esse método ele vai buscar um usuário por um determinado login, ele vai fazer a conferência na propriedade login do usuário, porque lá na nossa classe usuário, vamos verificar aqui, nós temos uma propriedade que chama login, então dessa forma é permitido que nós criamos o nosso método utilizando essa propriedade aqui. O Spring Data JPA vai fazer uma busca no banco de dados utilizando essa propriedade e comparar com o login que está sendo passado aqui para fazer essa busca. Então, após a implementação desse método, agora a gente tem que utilizá-lo lá na nossa controladora, na nossa classe controladora. Então, nós vamos vir aqui na nossa classe e implementar essa busca e fazer o teste. Se existe já um usuário cadastrado no banco de dados com login que está chegando via um novo cadastro nesse objeto usuário aqui. Então, como já é de costume, eu já codifiquei a parte aqui que nós vamos estudar agora. Eu estou utilizando aquele método que a gente acabou de implementar lá no nosso repositório e estou passando o login do usuário que está tentando se cadastrar nesse momento aqui no sistema. Então, eu estou pegando via getLogin e passando a string de login que o usuário informou lá no nosso formulário de cadastro.
Então, a nossa aplicação vai consultar o banco de dados e se houver um usuário com o mesmo login no banco de dados que está sendo passado aqui, essa referência que eu estou criando aqui, ela vai ser diferente de nula. E se ela for diferente de nula, eu vou ter que avisar o formulário que está se cadastrando na nossa aplicação neste momento, dizendo que o login que ele informou é um login que já existe cadastrado no nosso sistema. Então, como que eu faço isso? A primeira coisa é criar, né, injetar aqui um modelo para que a gente consiga colocar uma mensagem nesse modelo aqui e essa mensagem seja transferida de volta para esse nosso formulário, para informar o usuário. Eu já digitei o código aqui que utiliza esse objeto modelo, então eu estou adicionando um atributo nesse modelo que vai ter a seguinte chave que se chama login existe e essa aqui vai ser a mensagem que eu vou transferir para o meu formulário. Então, se o usuário informar um determinado login que já exista cadastrado, será enviada essa mensagem aqui para ele de volta. Agora vamos lá no nosso formulário e fazer a modificação no código para informar o usuário que está fazendo o cadastro nesse momento na aplicação. Então a gente vai no ponto onde está, né, do input, onde o usuário vai informar o login, e a gente vai adicionar aquela mensagem neste ponto aqui. Eu já adicionei o código aqui na página que vai ser responsável por mostrar a mensagem ao usuário. Então, ele é bastante simples, né? Se acaso houver um usuário já com login no sistema, eu vou adicionar no modelo um determinado atributo que vai ter essa chave aqui. Quando ele devolve para essa página, eu consigo pegar esta mensagem aqui por meio desta chave. Então aqui eu faço apenas um teste no nosso código, né? Eu verifico o seguinte, se existe aquela chave sendo passada como um atributo aqui para essa nossa página, eu mostro essa mensagem que essa chave representa aqui. Então vamos testar para ver se está de acordo o que nós implementamos. Vamos lá no nosso formulário, eu vou clicar aqui novamente, vamos criar um usuário. Eu já informei os dados do usuário aqui, como é o primeiro usuário que está sendo cadastrado, então não haverá problema em informar esse Maria aqui como login dele. Vamos clicar em gravar e ele vai gravar esse usuário no banco de dados. Vamos informar um segundo usuário com o mesmo login Maria. Eu já terminei de informar os dados do usuário. Observe que este usuário aqui, ele está com o mesmo login do usuário que eu cadastrei anteriormente. Vamos clicar em gravar. Observe que houve a apresentação dessa mensagem aqui. Então, significa que ocorreu tudo bem o que a gente programou. Então, o que aconteceu? Quando eu cliquei nesse botão gravar, a nossa aplicação ela foi direcionada para aquele método salvar do nosso controlador. Então, aqui neste método, ele acessou o banco de dados pegando o login daquele segundo usuário que eu cadastrei, que está neste objeto usuário aqui. Então, ele pegou o login dele e fez a busca no banco de dados. Então, ele encontrou um usuário, que foi o primeiro que eu cadastrei, que já possui aquele login gravado no banco de dados. Então, essa cláusula aqui, ela se transformou em verdadeira, né? Porque existe, de fato, o usuário que foi buscado no banco de dados, ele é diferente de nulo. Então, eu adicionei aqui no model atributo uma chave com essa determinada mensagem. Então, quando eu retornei para essa página de cadastro aqui, ele identificou que existe essa chave aqui na requisição. Então, se existe essa chave na requisição, ele mostrou o conteúdo da mensagem para o usuário. Por isso que apresentou login já existe cadastrado. Então, agora a gente vai fazer uma nova modificação para, no ato do cadastro do nosso usuário, a gente já cadastrá-lo associado ao papel de usuário comum, aquele papel user que nós cadastramos na aula anterior na nossa aplicação. Então, se nós olharmos lá no banco de dados, ó, a gente já tem esse user aqui, né? Então, todo
usuário que vai ser cadastrado no nosso sistema da agora para frente, por padrão, a gente já vai, no ato do cadastro, associar ele a esse papel user aqui. Então, vamos lá fazer a modificação no mesmo método que a gente estava trabalhando para fazer a consulta se o login já existe ou não cadastrado no sistema. Nós voltamos aqui no nosso método, né, que está salvando um novo usuário na aplicação. Então, logo abaixo aqui do nosso teste de login, nós vamos adicionar um código que vai fazer a busca no banco de dados pelo papel user e vai associar a este novo usuário que está sendo enviado por meio desse objeto aqui do formulário. Então, é nesse ponto aqui que nós vamos codificar essa associação entre esse novo usuário com o papel de user, né? Que vai ser considerado um usuário comum. Eu já adicionei o código aqui no nosso método. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um objeto papel repositório, logo aqui em cima, né, como uma propriedade da nossa classe. Então, eu criei aqui um papel repositório e já estou fazendo a injeção de dependência aqui nele. Então, para criar esse papel repositório, eu tenho que importar essa nossa interface aqui do pacote onde estão os nossos repositórios. E também, como eu vou estar utilizando esse list aqui e esse arraylist, eu importei essa interface list e essa classe arraylist do pacote Java útil. Então, a primeira coisa que eu estou fazendo é ir ao banco de dados e encontrar o nosso papel que possui esse papel user. Então, quando eu faço essa busca aqui, ele já retorna para mim um objeto papel. Então, dentro desse objeto papel aqui, além dessa string user, né, que representa o papel de fato, eu vou estar com o ID dele. Aí, na sequência, eu estou criando uma lista de papéis. Por que que eu estou criando essa lista de papéis? Porque no nosso usuário, se nós olharmos na nossa classe usuário, nós temos uma lista de papel. Então, nós temos que atribuir o valor a essa propriedade aqui de usuário como uma lista. Nós temos que informar uma lista dizendo todos os papéis que esse usuário possui. E nós vamos utilizar esse método aqui embaixo, ó, de 7 papéis. Aqui que nós vamos passar todos os papéis em forma de lista para informar que um determinado usuário possui uma quantidade, né, de papéis no nosso sistema. Então, vamos voltar lá para o nosso controlador. Eu criei essa lista de papéis aqui e eu estou pegando esse papel que eu acabei de buscar no banco de dados e estou adicionando dentro dessa lista que eu criei aqui em cima. Depois que eu criei essa lista, agora basta eu dizer, né, eu associar essa lista de papéis a esse usuário que está chegando aqui para ser cadastrado na nossa aplicação. Então, quando eu pego esse objeto aqui que está sendo passado como parâmetro e utilizo o método dele setPapéis e passo todos os papéis que eu adicionei nessa lista aqui, por enquanto ele está apenas com um papel, né? Então, é uma lista com apenas um objeto dentro. Eu estou associando o objeto papel a um determinado usuário. Estou dizendo que esse usuário aqui, a princípio, ele vai ter o papel de user na nossa aplicação. Depois que eu faço essa associação aqui, eu posso enviar já o meu objeto para o banco de dados. Eu já posso salvar ele utilizando o repositório, né? Quando ele salvar no banco de dados, ele já vai estar associado a esse papel user aqui. Então, vamos fazer o teste? Vamos cadastrar um novo usuário para a gente ver o que vai acontecer com esse relacionamento. Então, aqui na nossa página de cadastro, eu já informei os dados do meu novo usuário. Observe que eu não estou utilizando o mesmo login, então esse usuário vai ser gravado no banco de dados. Então, quando eu clicar aqui em gravar, ele vai ser enviado para o banco de dados, ou seja, ele chegou aqui no nosso método, né, de salvar no nosso controlador, foi validado. Eu verifiquei se existe algum login com o mesmo login formado por ele no banco de dados. Não existe. Já
busquei o papel user no banco de dados, associei a ele aqui, ou melhor, associei a ele aqui embaixo e já enviei para salvar no banco de dados já com o papel user. Então vamos lá no banco de dados conferir se de fato houve essa associação entre esse objeto e o papel user. Então nós vamos aqui primeiramente na classe usuário. Nós temos os dois usuários, né? Então eu associei o usuário número 2 aqui, né, que é essa Maria Angélica, com o papel user. Vamos verificar qual que é o papel user, qual que é o ID dele. Então o papel user tem o ID número 2 e o usuário também tem o ID número 2. Então vamos verificar aqui no usuário papel se houve esse relacionamento. Então, houve o relacionamento entre essas duas tuplas. Então, esse usuário número 2, ele já está associado ao papel número 2 na nossa aplicação. Então, de agora para frente, todo usuário que vai ser cadastrado no nosso sistema, ele vai ser associado a esse papel básico na nossa aplicação, de ser um usuário comum. Um pouco mais para frente, a gente vai criar uma interface gráfica onde o usuário administrador da nossa aplicação vai poder modificar os papéis dos outros usuários que estão usando o nosso software. Então, até a próxima aula.